Muito bem, pessoal, estamos começando aqui mais um Fora de Série, onde eu tô trazendo aqui nos estúdios da IJ Filmes pessoas que eu considero fora de série e que você também me mostra, né, que elas são fora de série. E hoje a gente vai estar recebendo aqui ela, ela tem um currículo maravilhoso. Já foi até participar de reality em TV aberta aqui no Brasil, estudou no exterior, é nutricionista. Enfim, nós vamos conversar com ela aqui, a gente vai bater um papo. É a primeira vez que eu tô vendo ela assim, muito pertinho para conversar. Vamos descobrir isso juntos para quem não conhece. Natália Kaufman. Seja bem-vinda aqui à IJ Filmes. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Kaufman é da onde? Kaufman é austríaco e não é meu. Eu peguei emprestado quando eu casei. Ah, entendi. Kaufman é do meu marido, mas agora é meu, já era. Mas é chique, né? É por isso que eu peguei. É igual o Edney Jones. Que as pessoas às vezes me perguntam, todo mundo que vai escrever meu nome, elas colocam um H onde não tem, dois N's. E não é nada disso, é um Jones, J-O-N-S. Natália, é um prazer estar recebendo você aqui. Muitas pessoas me pediram, porque eu recebo muita coisa no direct. Falaram assim, olha, por que você não leva fulano, leva ciclano e tal? E me pediram para trazer você aqui. E aí eu já te conheci, lógico, já sabia, né? Conheci o seu espaço, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. E falei, cara, interessantíssimo trazer a Natália aqui. Primeiro, para saber um pouco dessa sua trajetória toda, porque você é nutricionista, você é chefe de cozinha, Sim. Você é professora do Senac, professora de quê? De confeitaria. De confeitaria. Isso. Olha só, e me contou lá que começou com essa onda de empresária aos 23 anos de idade. Aos 23 anos de idade. Menina, você é uma empreendedora brasileira. Mas tem muita gente com 23 anos que tá voando por aí. Na verdade, o pessoal fala muito isso, né? Mas eu sempre soube o que eu queria. Eu sempre soube que eu queria ser chefe de cozinha. Quando eu consegui ingressar dentro da faculdade de gastronomia, eu percebi que a nutrição seria o diferencial. Isso já em 2008, 2009, que foi quando eu comecei a prestar vestibular para tal. Quando eu cheguei na faculdade, e que foi, inclusive, eu estudei no César, em Juiz de Fora, eu fui a segunda turma, estava bem começando essa onda de chefe, de cozinha e de gastronomia dentro do Brasil. E lá a gente teve aula de nutrição. E aí eu comecei a perceber que uma hora ia virar essa pegada de chefe de cozinha e nutricionista, ou seja, nutrição e gastronomia andarem juntas. E aí o meu objetivo era me formar em gastronomia e fazer a nutrição também para conseguir conciliar as duas coisas. E dentro da gastronomia, a área que eu me interessei, porque a gastronomia é enorme, né? Assim, enfim, existem várias áreas dentro da gastronomia. A área que eu me interessei mais, que foi a que me especializei, foi confeitaria e massas. Então eu tenho especialização dentro dessa área. E a nutrição, hoje eu consigo unir essas duas coisas, que é o que eu sempre falo, que eu mostro e ensino, né, os pacientes e alunos a olhar a gastronomia, a comida, a sentir prazer em se alimentar de uma maneira mais saudável, porém gostoso, né? Ser crítico. Eu acho que você ser crítico dentro da gastronomia é a melhor coisa que tem. Você comer e falar assim, não, isso é gostoso, isso é bom, e conseguir unir os dois. Porque quando eu entrei na nutrição, o que eu mais vi foi assim, tipo, coisas loucas, né? Assim, tipos de alimentos que eram mais voltados mais para a saúde, mas em paladar mesmo era uma porcaria, né? Tem muita coisa que é assim, né? Essa onda aí de sem glúten, sem lactose, sem açúcar, né? Enfim, que é saudável, mas não tem nada de gostoso. Então, não dá, né? Tem que unir as duas coisas. Então, foi esse o caminho que eu trilhei. E no empreendedorismo, eu ainda estou começando, né? Assim, eu comecei com 23, hoje eu tenho 32, mas ainda está muito novo. Tentei várias coisas diferentes, tudo dentro da mesma área. Já tive food bike, food truck, enfim, o que o mercado vai surgindo, eu vou fazendo, sabe?
E para tentar encontrar o meu lugar ao sol, eu ainda não encontrei, né? Jura? Não encontrei, mas eu vou encontrar. Eu acho que é bem assim, sabe? Eu acho que é meio por aí, assim. É, com certeza, né? É aquilo que você falou Empreender logo no não começo, é. brasileira. E aí vai que vai. Hoje você divide Além Paraíba e Petrópolis. Hoje eu divido Além Paraíba em Petrópolis. Na verdade, antes da pandemia eu também atendia Rio, né, como professora. E a gente tá planejando voltar essas aulas também. E aí, Petrópolis e Rio, Petrópolis e Além Paraíba eu atendo nas duas áreas, tanto como nutricionista, como na área de chefe de cozinha, gastronomia e confeitaria. E no Rio era só confeitaria. Aí a gente vai mesclando essas coisas. Entendi. O que é comida boa pra você? A comida boa pra mim é quando você consegue encontrar o sabor e a qualidade. Qualidade no sentido nutricional mesmo, falando, né? Quando você tem qualidade nutricional dentro da Porque alimentação. você ainda é nutricionista, né? Dentro dessa coisa da gastronomia, de criar e tal. Que doideira. E você consegue isso. Quando a gente fala de qualidade nutricional, a gente não tá falando necessariamente de um alimento que seja insosso, sem sal, sem açúcar, sem gordura. Não, você consegue ter alimentos com gorduras boas. Você consegue ter alimentos doces, sem tanta ou sem sacarose, né? Que é o açúcar de mesa que a gente fala. E com um paladar muito bom, com texturas boas. Porque textura, pra mim, é muito importante, além do visual também. Por exemplo, bolo sem glúten. Aí você encontra um monte por aí que parece uma sola de sapato. Você come, mastiga 1 hora e o negócio não desce. Isso é horrível. Então você consegue fazer, de alguma maneira, você encontrar esse meio termo, onde você coma bem, com qualidade nutricional. E às vezes não necessariamente, eu vou comer algum alimento que seja baseado em chia, né, nessas fibras alimentares que são mais saudáveis, sem farinha branca. Você pode consumir farinha branca, desde que seja moderado. Quando você vai sair para comer uma pizza, por exemplo, escolha dê preferência para alimentos que não sejam tão industrializados, por exemplo. Né? Ou por exemplo, a nossa pizza é uma pizza de 48 horas de fermentação. Então a longa fermentação, apesar de ser uma farinha branca, ela contribui para uma melhor digestão em quem está consumindo. Então isso já entra na qualidade nutricional. Então você não necessariamente, todas as vezes que você for sair, você é obrigatório só comer pizza de farinha integral. Não, você pode comer uma pizza de farinha branca, mas vou escolher uma de melhor qualidade. Como é o queijo dessa pizza? Ele é industrializado? Ele tem alto de sódio, né? Ele é muito salgado? Não, escolha o melhor. Existem queijos artesanais maravilhosos e que se não tem e já é artesanal, muito provavelmente não tem conservante. Então você consegue fazer esse equilíbrio e faz diferença no paladar. Faz muita diferença no paladar, na saúde e no paladar também. Então é bem por aí, sabe? É saber escolher o gostoso, o que vai ser bom, o que vai ser saudável, o fresco, tudo que é muito mais fresco é melhor, né? Sem conservantes, o artesanal, a gastronomia artesanal ela é maravilhosa, é um mundo que você pode explorar e que você vai encontrar qualidade nutricional aí dentro. Gente, é muito bom encontrar quem ama o que faz. Eu amo mesmo. Mas cara, a pessoa quando faz uma coisa que ela ama, ela sabe tudo, né? Ela se especializa, ela fica ali focada. Eu vi lá vários posts seus lá no Insta, né? E você tem bolo de casamento de verdade. De verdade. Cara, que doideira, que dá muito trabalho. Eu vi um lá imenso, lindo. Então... Você tava até na pista de dança, falando... Isso, eu tava terminando de montar, né? Terminando de montar, olha que loucura. 20 quilos de bolo. E não tem muito, ou tem hoje ainda, tem muitas noivas que querem um bolo de verdade ali? Então, o bolo de verdade, ele gera um custo muito alto, né? Então, assim, ele não é um bolo barato, obviamente, mas ele tem um custo-benefício maravilhoso. Primeiro, porque ele vai ser um bolo só seu. Segundo, que você vai servir os seus convidados aquilo que você propôs, porque o bolo tá na mesa e o cliente, ele quer consumir aquilo que ele tá vendo, né? Ou o convidado, no caso. Ele quer consumir aquilo que ele tá vendo. Então, ele tem muitas vantagens. A hora de cortar também, né? Tava tirando aquela foto lá legal e
é isopor, você não corta, não tem aquilo. A gente faz muito. Não tem O aquilo, Lucas viu né? agora que a gente faz muito aquela descida da Só espátula, desce, né? né? Só desce. Só desce, E não tira, né? não parece. Nossa, é tão bom fazer. Eu já fiz, né? Mas é difícil. É difícil, porque é mais caro também, né? Mas assim, existem bastante, tem bastante. Eu sempre falo que... É a questão da textura também, porque o de verdade dá uma textura no vídeo violento. E o de isopor, ele é bem difícil de deixar liso. É até muito brilha difícil. Demais. Ele é muito difícil de deixar liso. Fora que, tipo assim, né? Você vai assim, você vê um bolo de isopor, aquele bolo, vocês que trabalham com evento, às vezes vocês já devem ter, talvez não percebido, mas encontrado com o mesmo bolo em várias festas diferentes. Já. Com certeza. Já. Exclusividade zero, né? Não tem Exatamente. exclusividade nenhuma. A mesma noiva, o mesmo bolo serviu casamentos de várias noivas. Exatamente. Então tem sim, tem sempre cliente, né? Vai ter sempre aquela pessoa que vai querer comprar o seu trabalho e a sua arte. Você tem que ir até ela, né? Tem que procurar ela. Não é fácil de achar clientes assim, né? Quanto mais específico o trabalho for, isso é uma coisa que eu aprendi dentro desses anos empreendendo. Quanto mais específico o trabalho for, quanto menos popular o trabalho for, mais trabalhoso vai ser você chegar até o cliente. Mas é mais fácil de você fidelizar também. Porque quando você trabalha com coisas mais específicas, né, mais não tão comuns assim, então o cliente vai, quando ele te achar, ele não vai querer mais sair de você. Então existem esses dois lados, né? Que você trabalhar com popular, você às vezes alcança mais gente, mas hoje, né, os grandes empresários falam que a melhor maneira de você crescer dentro do seu negócio é a fidelização. Então, quando você consegue fidelizar, porque captar clientes é mais difícil do que manter cliente. Então, quando você consegue manter e vender para aquele mesmo cliente várias vezes, você consegue alcançar o seu objetivo, que é o crescimento da sua empresa. Então, quando você trabalha com esses produtos que são diferenciados, você consegue uma fidelização mais fácil, né? Agora você tá aí, 9 anos, é isso? 10, mais ou menos, desde os seus 23 como empresária, assim, lá atrás, no seu começo, quem que mais te incentivou, assim, a entrar nessa área, assim, te dando força e tudo mais? Da gastronomia, de família, amigos? Na verdade, ou você tem alguma referência? Que às vezes acontece. Na verdade, assim, gastronomia mesmo, eu não tive muito incentivo. Beleza, minha filha vai ser chefe de cozinha, uhul. Tanto que quando eu passei na faculdade, no vestibular, eu falei, pai, passei. Ele passou em quê? Eu falei, passei em gastronomia. Ele, grande coisa, tinha que ter passado em medicina. Então, tipo assim, não tem muito isso, né? Ainda mais lá atrás, a cabeça do meu pai, quando eu falei com ele que eu ia fazer gastronomia, ele achou que eu ia ser, sei lá, né, cozinheira, enfim, de qualquer coisa. Ele achou que eu ia ficar atrás do fogão mexendo comida. A ideia dele era essa. E eles não têm essa noção de que um chefe de cozinha ele pode crescer e pode expandir e pode, enfim. Obviamente que a gente começa assim, né? Eu fiz estágio no Victory Hotel, inclusive, lá em Juiz de Fora, e eu comecei lavando prato, cortando legume, todo mundo começa assim. Mas eles não têm essa noção de que a gente pode crescer, que a gente pode expandir. Então, o incentivo em fazer gastronomia eu não tive. Eu tive... a minha avó, né, eu cresci com a minha avó aqui no interior, né, em Minas, a gente vê muito isso. A gente cresce com a avó e a avó cozinha muito, a mãe cozinha muito, é mais ou menos por aí. Mas incentivo na gastronomia, não. Quando eu falei que eu queria associar os dois e fazer nutrição, aí mudou. Mudou. Porque nutrição é doutora. Aí doutora rola. Né, doutora show. Chefe de cozinha, não. Nem sei o que é isso. O que é chefe de cozinha? Eu não sei o que é isso. Ninguém sabia o que era isso. Né? Então, cozinheira, né? Meu primo mesmo falava que eu ia estudar pra fazer comida, né? Tipo assim, sua avó já faz isso há tanto tempo, então você vai pagar pra fazer isso. Natália, mas você foi até pra Buenos Aires? Eu fiz especialização lá em Buenos Aires. A especialização que eu fiz lá foi em confeitaria e especificamente em casamento. Por isso que eu faço esses bolos bem bacanas. Olha, que bacana, gente, que maravilha. Eu tô ouvindo aqui você me contar essa história e fico imaginando o seguinte, você é além paraibana?
Sou Além Paraibana. Então, olha que bacana, gente. Ela é de Além Paraíba, ela se especializou, estudou, correu atrás, parece-me muito determinada, né? E me diz aí, você também participou de um reality no SBT? Sim, sim. Eu ia falar isso agora. Você falou Além Paraíba, A Nádia Haddad, que é uma das apresentadoras, né, do programa. Em um dos programas, nos episódios, a gente tinha que levar um bolo onde fosse uma referência do Brasil, né? Que, enfim, alguma coisa assim nesse sentido. E aí eu aproveitei a oportunidade e fiz o sítio do meu avô, contei a história no bolo do sítio do meu avô, que fica em Além Paraíba, fica no Terrado. E aí, e contava a história lá do estilo mesmo dos sítiozinhos que tem aqui, né? O açudezinho, aquela casinha onde faz o queijo, né? Que aqui tem muito. E aí a Nádia falou o nome da nossa cidade no SBT. Quando ela foi falar qual era o bolo, ela falou o bolo da Natália, que ela veio representar o sítio do vô dela, que fica em Além Paraíba, Minas Gerais, Então, tipo assim, Além Paraíba foi pra SBT, gente. Foi pro SBT, gente, isso é maravilha. Eu me amarro nessas histórias, né? De gente que vai... que sai ali, né, ainda mais numa cidade pequena como a nossa. Com certeza. E participar do reality lá no SBT, como é que foi isso pra você? Esse convite e estar lá também, o que passou pela sua cabeça, assim? Ai, passou muita coisa. Nossa, passa até hoje, né? Passa muito até hoje. Qual o período? Qual o tempo? Ele foi em 2019. Foi antes da pandemia. Mas lá você teve... Qual foi o período que você permaneceu nesse... Ah, sim. Dentro do... Porque assim, ele é gravado, né? Sim. E eu fui... Eu fui eliminada no 5º episódio. Depois teve a repescagem, eu voltei. Aí eu fui... Quando eu fui eliminada, faltavam 6 participantes, são 16. Então eu avancei bastante. Eu não sei te dizer exatamente o episódio, porque a gente se perde, né? Porque a gente grava, às vezes, no mesmo dia, 2, 3 episódios. Então eu não sei, eu não lembro mesmo. Eu não lembro exatamente como foi. Mas eu sei, o primeiro que eu fui eliminada foi bem marcante, porque foi... o Brasil inteiro ficou revoltado quando me eliminaram, porque foi bem injusto. E porque eu não errei nada. Na verdade, graças a Deus, minha trajetória ela foi bem boa. Você acha que esses realities têm muito disso, assim? Né? Tem, e foi maravilhoso. Na hora, eu fiquei da vida. E só que depois, quando foi pro ar, eu falei, caraca, ainda bem que me eliminaram. Porque assim, fez um boom, sabe, assim, nas minhas redes sociais. Porque a galera adora agarrar quem foi... Tipo assim, injustiçado, né? Sim. Então, todo mundo começou a me seguir, não sei o que, brigar por mim, entravam na página, xingavam SBT, foi muito maneiro, porque realmente foi meio injustiça. Eu não apresentei um bolo interessante, realmente não ficou bonito. Eu não consegui finalizar, porque lá o tempo é muito corrido. Imagino. E eu sou uma pessoa mole. Eu sou mole pra fazer, eu tenho meu time, eu sou aquela artista que, tipo assim, eu sento e tenho que fazer a parada assim no meu tempo, porque senão não sai. Então, e lá foi totalmente oposto ao que eu já tinha feito na vida. Fazer um bolo inteiro, do início ao fim, tudo sozinho, porque não tem ajudante. Eu sempre tive ajudante. Então, fazer do início ao fim, desde o recheio, a massa, tudo, e decoração em tudo, em poucas horas, foi um desafio do desafio pra mim, né? Então, realmente, eu não entreguei aquilo que deveria ter entregue. Era pra fazer uma bota, ficou um sapato de gigante, né? Horrível. Mas tava entregue. Ficou feio, mas tava entregue. E teve gente que não conseguiu nem isso, porque foi no 5º episódio. Faz uma ideia adrenalina. Foi logo no início. Na hora. Nossa senhora, quando eu cheguei lá, o primeiro episódio, gente, parecia que eu nunca tinha feito um bolo na minha vida. Toda hora eu saía, eu voltava, eu falava, eu não preciso disso aqui, o que eu tô fazendo aqui? Gente, vocês imaginam? É doideira. Eu fico louco, olha, só de eu pensar. É muita doideira. Porque tem aquele programa Masterchef também, que eles ficam em cima. Fica em cima. Cara, e loucura. Lá você tem milhões de câmeras te olhando. Eles não são nem olhando. muito sutis na hora de, né? Não, Lá tem milhões de câmeras te olhando, milhões, justamente pra pegar onde você tá errando, porque eles gostam quando você erra. Porque aí eles vão até você. A ideia do bake não é mostrar
Claro, eles mostram a confeitaria bacana, eles ensinam e tudo mais. Mas pra ficar divertido, porque não é um curso de confeitaria, é um reality, é pra ser entretenimento. Então, pra ficar legal, eles mostram justamente o erro. Então, quanto mais você erra, mais você aparece. Então, eles ficam de olho pra você errar. Então, e isso dá mais nervoso ainda. Eu deixei queimar a geleia que eu fiz. Eu esqueci o plástico dentro do bolo. Aí, na hora, a Beca pegou e falou assim, mas que é isso? Aí virou meme na internet, falou que eu deixei uma camisinha dentro do bolo. Foi muito maneiro, foi muito legal. Agora, passando assim, é interessante. Mas na hora ficou... Na hora foi... Foi um desespero. Mas assim, você... naquele momento ali, antes de você ir, você pensou em não ir ou você teve alguém que falou assim, ai, Natália, acho melhor? Jamais. Não, né? Jamais. Eu sou pau pra toda obra, não tem comigo que tem isso, não. Ah, eu também pensaria igual. Jamais, nossa. Qualquer coisa me chamar agora, eu vou, meu bem. Não tem isso, não. Você me chamou, eu tô na hora. É, na hora. Eu vi lá o Instagram dela, né? Eu já conhecia, né? De nome e tudo mais. Já devo ter te visto, obviamente. E aí, aliás, vamos falar do seu empreendimento aqui na cidade já. E aí eu falei, não, vou convidá-la, mas não sei se ela vai aceitar. Mas aí ela aceitou rapidinho. Porque eu sou a CBTista. Aliás, ela trouxe, quero agradecer aqui o presente que ela trouxe, um café. Já vou falar o café que eu tomei, né? Depois a gente faz aqui, vai mostrar pra vocês aqui direitinho. Eu nem sabia que você tinha ido lá na loja. O rosto dela aqui, gente, ó, no café. E eu amo café. Minha esposa gosta mais do que eu, mas é lugar de confeitar, não é isso? Isso. Aqui em São José, em Além Paraíba, bairro da nossa cidade, aqui de Além Paraíba, tem um lugar chamado Lugar de Confeitar. E eu já tive lá umas 3 vezes. Eu não sabia. E eu quero te falar, eu tomei um café que você falou que é vietnamita. Olha, eu falei com ela assim, não era você que tava? Ela falou, não era eu não. Eu falei assim, não, então as meninas lá são muito bem informadas. São. Porque o café veio lotado, gente, de informações sobre a história do café. É isso. Eu tomei aquele café sem pressa nenhuma de ir pra lugar nenhum. Eu falei, não, esse café... Porque ela contou a história dos soldados lá e tal, que eles faziam café naquele jeito e foi feito lá daquela forma. Isso, o café vietnamita, ele é bem isso mesmo, ele é feito no Vietnã. O Vietnã é o segundo maior produtor de café do mundo, perdendo só pro Brasil, né? Que o Brasil é o primeiro. E ele é feito naquela cafeteirinha de alumínio, né? E é com gelo. Na verdade, lá tem as duas formas. No Vietnã toma as duas formas. Só que, o que acontece? Hoje já tem o gelo por conta da época que foi feito, né? Na época da guerra, ele era passado desse jeito, demora para passar, e era esfriava. E na guerra, né? Isso é muito comum, essa história é comum que eu vou falar agora, do leite condensado, né? Todo mundo sabe que o leite condensado foi uma maneira... que enfim, a guerra conseguiu desenvolver para poder suprir a necessidade de cálcio dos soldados, que estavam acontecendo muito, eles estavam ficando com deficiência de cálcio e todos os problemas que vêm em decorrente disso, e era uma maneira, né, de eles levarem isso para lá, para tomar o café com leite, e é concentrado, então eles adoçavam o café com leite condensado por conta disso. E isso não é só... E essa parte não só acontece no Vietnã. O leite condensado realmente é um insumo de guerra. E aí acaba que, né, virou essa tradição. E hoje, em vários lugares do mundo, tem esse café vietnamita que é servido dessas duas maneiras. Pode ser servido quente ou servido gelado, mas ele não é tão quente quanto o café quando a gente toma. Se você não colocar o gelo, ele não é tão quente quanto o café que a gente toma. Então, eu acho o café vietnamita mais gostoso o geladinho. Porque o frio, ele fica naquele meio... O quente, ele fica naquele meio termo. Tipo assim, esfriou o café, ele fica bem assim. Aí eu não curto muito. E como ele é um café prensado, né, aquela cafeteirinha, ela é bem prensadinha, ele fica muito forte, é um café muito forte. E ele acentua o amargor do pó. Então ele é um café bem forte, bem amargo também, apesar do leite condensado. O espaço que você tem aqui, que é esse lugar de confeitar, onde eu tomei o café que a gente está falando,
é de um bom gosto, assim, fora de série. Eu tive lá, eu me lembro que eu passava e eu via, tem alguma coisa aqui diferente nessa rua. E aí no dia que eu fui, eu vi o cuidado, todo aquele projeto todo ali. Você tem em Petrópolis também uma coisa parecida? Então, nós tínhamos, antes do Bake, na verdade, a gente... eu tinha o nosso restaurante que ficava no Quitandinha, no Palácio Quitandinha. E nós tínhamos lá a Food que ficava no Gramado. E a gente tinha uma cafeteria no hall. E embaixo a gente tinha um restaurante onde servia as pizzas. Então a gente tinha assim, não era com esse branding, né? Não foi desenvolvido com esse branding. Esse branding foi desenvolvido para a cidade, foi um estudo que a gente fez para a cidade, onde a gente tem uma cara de casa, né? A gente tem uma pegada mais aconchegante, onde a gente prepara tudo na frente do cliente, a gente tem um espaçozinho onde é uma sala, atrás é o quintal. Então o nosso branding é uma casa mesmo, para o cliente se sentir em casa. Então esse branding, a Lugar de Confeitar, foi desenvolvida para Além Paraíba, inclusive o nome também. Quando a gente era no Palácio Quitandinha, a gente era Abemos Pizza, e lá era diferente, era outra pegada, mas a gente servia tudo aquilo que a gente serve aqui. A gente serviu café, bolos, eu já estive lá, não sei afins. se era na sua época, foi algum tempo atrás, e foi maravilhoso também. Lindo. Nós ficamos 2 anos no Quitandinha. Aí veio o convite do Bake, e me consumia muito, né, o Quitandinha e tal, e a intenção era ficar 6 meses, interromper as nossas atividades por 6 meses, era só um período, só que assim que eu voltei, pouco tempo depois veio a pandemia, então a gente não conseguiu mais voltar pra lá, né, aí enfim, aí a gente preferiu fechar lá, e a gente abriu, antes dessa loja ser assim, a gente tinha aberto uma loja pequena, que vendia os insumos de confeitaria, porque eu dava cursos aqui, igual eu falei com você, no Rio, aqui nessa área aqui, região Friburgo e afins, eu dava cursos aqui, e às vezes aqui na cidade eu não encontrava o que eu precisava. Então a gente abriu meio que um meu depósito aqui, né? Entendi. E a gente abriu as portas para a gente vendia para as confeiteiras daqui, e eu utilizava também os produtos para dar aula e tudo mais. Aí quando a gente pensou, o que a gente faz? A gente abre aqui, a gente volta pro Quitandinha. O Quitandinha ainda não estava aberto para alimento, só para visitação, por conta da pandemia. E aí a gente estudando, enfim, com o desejo de voltar a atender comida, e quando as pessoas souberam que eu estava aqui na cidade, a gente começou a receber pedidos. E aí eu falei, então bora vamos fazer aqui. Aí a gente começou a estudar um projeto para cá. E aí a gente uniu tudo num lugar só, porque lá ficava separado. A gente ficava ali em frente ao Lago Sul com a Food Bike, que era no Gramado, e lá dentro no hall, cafeteria, e lá embaixo a gente ficava com o restaurante. Então era tudo separadinho, apesar de ser a mesma empresa, era separado, né? Entendi. E aí aqui a gente falou assim, não vamos separar nada, vamos juntar tudo num lugar só, por isso que é Lugar de Confeitar Osteria. Então a gente decidiu abrir a primeira osteria, porque não tem osteria aqui na cidade. Sim. A primeira osteria de Além Paraíba. É italiano, né? Isso aí, é um restaurante. Tem a osteria francesa, que tem uma pegada diferente, e tem a osteria italiana. São coisas diferentes. Mas que tem basicamente a mesma ideia. De todas as formas, a osteria ela serve todas as refeições. A ideia é essa. Tipo, de manhã, de tarde e de noite. Entendi. Ela serve café da manhã, café da tarde, almoço e janta. Tipo assim. Aí o tipo de comida que vai ser servido varia muito da região, né? Na Itália, principalmente, muita pizza, né? E como eu sou especializada em massas, aí eu falei, bora lá. Tá em casa. Gente, Lugar de Confeitar fica no bairro São José, aqui em Paraíba. É lindo, maravilhoso. Sabe quando você entra num lugar que você vê os detalhes que foram, sabe? Tudo com muito bom gosto. E ali você tem de tudo. Sim, aí a gente trabalha Funciona de quarta a domingo. Quarta a domingo. Aí a gente trabalha com tudo. Café da manhã, né? A gente não tem almoço, é um projeto que a gente quer fazer, mas a gente tá esperando pra gente ver como é que funciona. Dentro do projeto da empresa foi desenvolvido, tanto que a nossa casa é grande, né? Não é um café pequeno, pra gente poder servir almoço quando as coisas estiverem
direitinho, né? Porque a gente não gosta de fazer nada pela metade. Então, quando a gente tiver com todo mundo treinado, com tudo certinho, a gente já estiver entendendo como funciona a cidade e tudo mais, a gente vai servir o almoço também. Agora, a gente tem o que em outros lugares tem também, que é refeição rápida. Mas que aqui em Além ainda não pega tanto porque as pessoas têm muita facilidade de ir em casa almoçar, ou então facilidade de ir num restaurante e comer uma comida completa. Fora daqui, às vezes a gente não tem tempo disso. Então a gente tá numa cafeteria, vai fazer uma reunião com alguém, a gente já vai lá, pede uma refeição rápida, que é o quê? Uma fatia de quiche com uma salada, uma fatia de torta de frango com uma salada, uma pegada bem assim, sabe? Nesse estilo. Isso a gente já tem, a gente já serve. Mas posteriormente a gente vai servir o almoço. E aí, à noite a gente funciona também, porém só sexta, sábado e domingo, que aí a gente trabalha com as pizzas, petiscos e afins também. E a gente agora vai lançar, na verdade, o cardápio de inverno, que aí no cardápio de inverno a gente tem as massas, né? A gente vai ter que a gente chama de pasta fresca. A gente tem a pasta fresca, algumas pastas frescas. Caldos também a gente vai ter, e na parte de doces a gente vai ter alguns cafés mais voltados só para o inverno. É um cardápio de inverno exclusivo, que vai funcionar só nesse período. Aí depois eles não funcionam mais. Entendi. E você consegue ser essa super heroína, Mulher Maravilha, e a família... Tem filhos, não? Tem 2. Ai, como é que faz, gente? A gente divide, entendeu? Dá tempo. O dia tem 24 horas, se a gente se organizar, a gente consegue. Mas fica fazer sempre coisa tudo. pra depois, né? Eu fico aqui, eu falo com os meninos. Fica. Mas eu já sofri por isso, hoje eu não sofro mais não. Ficou. Não tem problema não. A gente tem que fazer assim, né? Tem que ir trabalhando dessa forma, né? Uhum. Gente, olha, foi um prazer imenso receber você aqui no estúdio da EJ Filmes. Você tem uma história muito bacana, jovem, tem um futuro pela frente maravilhoso, já começou muito bem a sua trajetória, pelo que eu estou percebendo, pelas redes sociais. Aliás, acho que você conduz muito bem suas redes sociais. Obrigada. Né? Porque eu fico analisando às vezes e trabalho um pouco com marketing também aqui, né? Então, foi um prazer conhecer você, a sua determinação, a sua força de vontade e o seu talento também. E o seu espaço aqui na cidade é uma das coisas mais bonitas que eu já vi aqui na cidade. Obrigada. É de uma coisa assim, sabe? Eu vi tanta simplicidade, com uma harmonia, com sofisticação fora do normal. Isso tem nome, né? Isso é arquitetura e design, que não tem nada que a não ver tem nada a ver com você. Não. Mas, tipo assim, né? Você trouxe através, né, disso pra além. Obviamente que é um desejo da gente, né? Quando você vai fazer um projeto de design, ela pergunta o que você quer. O que você quer e tal. Enfim, e eu queria realmente trazer o melhor pra cá naquilo que eu falei, né? Então, tipo assim, a gente vai estudando muito. Então, a gente vê que se a gente fizer o mais do mesmo bem feito, ele vende, beleza. Só que se a gente fizer sempre o mais do mesmo, a gente não se destaca. E quando você não tem tanta grana, é melhor ainda você estudar mais ainda, pra você não errar tanto. Né? Eu sigo o Flávio Augusto, né? Que ele é o de Geração de Valores, e ele é fantástico também. A galera é top demais. E ele sempre fala, quando você tem pouca grana, mas você tem know-how, você dá certo. Agora, se você não tem know-how e não tem grana, você vai falir, não tem jeito. Então, a gente estudou, assim, tudo que aquilo que o Além Paraíba... A gente fala assim, os clientes entram lá e falam, Além Paraíba merece isso aqui. E a gente fez exatamente isso. A gente fez acreditando na cidade. Fez acreditando nas pessoas que moram aqui. Porque Além Paraíba realmente merece. É uma cidade legal, uma cidade de pessoas legais. É uma cidade que pode crescer muito, que tem todo o potencial para crescer. E uma coisa que eu fico muito puta da vida é quando eu escuto pessoas que falam mal de Além Paraíba. Quando a gente falou que a gente ia abrir aqui, acredite você ou não, a maioria das pessoas falava assim, você é doida, Além Paraíba nada dá certo. Doideira. Quando a gente abriu, entrou um cliente na nossa loja pra comprar coisa com a gente, antes que ele comprasse, ele virou e falou assim, por que você abriu isso aqui? Aqui nada dá certo, já deve estar percebendo que não tá vendendo, né? Aí eu falei com ele, não, muito pelo contrário, a gente não tem nada na vitrine porque não tá dando conta de colocar. A gente tá vendendo muito. Além Paraíba dá certo sim. Aonde tem gente, tem venda. Se ainda não deu certo é porque as pessoas não acreditaram aqui. Claro que não é fácil,
Mas também não é fácil aqui e também não é fácil lá. As pessoas se iludem muito e acham que cidade grande são flores, porque tem mais gente. E não é. Não é bem assim. Eu posso dizer com autoridade, porque eu tive um empreendimento em uma cidade maior e é tão difícil quanto. Para você ter uma ideia, no nosso negócio lá em Petrópolis, passavam-se em média 3.000 pessoas dentro da nossa empresa, que era ao ar livre, e lá dentro, em média, de 1.500 a 2.000 pessoas no final de semana, porque era contabilizado. Você acha que a gente vendia para essas 2.000 pessoas que passavam ali? Óbvio que não. Então não interessa se eu tenho 33.000 habitantes, eu tenho que saber converter isso. Então dá certo sim. E se mais pessoas acreditarem e valorizarem o que a gente tem aqui, a gente vai crescer cada vez mais. O que não dá é pra pessoa que mora aqui na cidade falar assim, aqui nada dá certo. Aí uma pessoa abre alguma coisa aqui e fala assim, aqui não dá certo, eu vou comprar na outra cidade. Aí é lógico que não vai dar certo. Aí vai virar uma cadeia de coisas que vão... Aí não tem como. Mas então a gente tem que acreditar sim, que vai dar certo sim. Eu fiz acreditando, eu investi mesmo. Eu reformei a loja inteira, porque ela era totalmente diferente. Quem já foi lá era um escritório de advocacia. Atrás, o quintal que a gente fez não tinha absolutamente nada. Era mato puro. A gente desbravou a mata, literalmente. Fizemos o quintal do zero ali. Então a gente investiu pra caramba mesmo, mas acreditando na cidade, sabendo que o retorno é mais lento, mas que vem se a gente fizer um bom trabalho. Exatamente. E se a gente também... É óbvio que a gente tem... Eu falo muito que Além Paraíba, como a gente abriu um negócio bem diferente na cidade, é o que eu falei com você, a gente vai demorar mais para as pessoas entenderem o que a gente está propondo. Mas as pessoas que entendem, elas vão e elas voltam e elas acreditam na gente. Porque gosta do trabalho que a gente está fazendo, gosta do que a gente está servindo, né? Então, assim, a gente ouve muito pessoas de fora que vêm comprar com a gente, pessoas que... A gente está no Google, né, obviamente, pessoas que estão passando na estrada e que acham a gente, procura alguma coisa para comer e acham a gente no Google e entra dentro da cidade para comer com a gente. Olha que bacana. Então isso é muito bacana. Muito legal. É muito legal, sabe? Trazer a gente para dentro da nossa cidade, que é uma cidade bonita, é uma cidade mineira, é uma cidade literalmente hospitaleira, né? Que deve se valorizar mais. E a galera da minha geração tá voltando. Você vê que tem muita gente que tá mais ou menos nessa idade, de 30, 29, 32 anos, que tá voltando para cá. Então tem muito potencial para crescer aqui. Tem que acreditar. Gente, que maravilha, que lição. É isso. Nossa, que maravilha, que lição de empreendedorismo e de acreditar na cidade. Sim, né? com certeza. Isso é muito bom, fico muito feliz de ouvir isso. Muito feliz. A gente tem uns propósitos aqui, né? De fazer umas lives, algumas coisas, de mudança e tudo mais. É isso, acreditar. E as pessoas que vão lá, como eu falei com várias... Né? Olha, eu não tinha nem guardado o nome. Aí eu falei, cara, tem um lugar lindo ali em São José. Como atendem bem. Né? Eu tomei um café sabendo da história do café. E ela foi muito bacana comigo, me atendeu muito bem. Todas as duas que estavam lá. E me levou lá atrás. Olha, pra me devia mostrar. ser Karina. Karina é fantástica. Me levou, falou, não, vem aqui, tem mais coisa aqui pra você ver. Aí me levou lá atrás e mostrou isso aí que você tá falando. O espaço que você tem ali atrás, né? E as mesinhas, as luzes. Muito bacana, muito legal. O espaço tá de parabéns, né? Desejo muito sucesso para você. Obrigada. E quero te agradecer por você ter vindo aqui, né? Aceitado o nosso convite. E tô aí, satisfazendo também os pedidos das pessoas, né? Que bom, e que você tenha cada vez mais seguidores. Tem bastante, viu, gente? Lá no Insta dela. E sucesso para você, tá bom? Eu não posso deixar de falar. Fala aí Que eu falei só da confeitaria, né, do empreendimento, gente, mas eu sou nutricionista. Isso, também tem. Agora, na verdade, eu não fazia atendimento aqui em Paraíba, né? Tá fazendo? Me convidaram, eu fui convidada para uma clínica para fazer atendimento aqui, que eu faço atendimento voltado para idosos, né, para saúde do idoso, e eu atendia lá em Petrópolis, aí agora eu vou começar a atender aqui a partir do dia 6 de junho agora. Eu já vou ter atendimento só às segundas-feiras, né, por enquanto, porque também não sou a super heroína, mas também não dá, né, assim. Tem que ir com calma. Né, eu não dou conta de tudo. Então, às segundas-feiras eu vou fazer o atendimento na clínica, ali na Praça da Bandeira. Eu não me recordo o nome da clínica, eu já esqueci, me perdoem, mas esqueci o nome da clínica. Esqueci. Mas me sigam nas redes sociais que vocês vão saber. Lá tem o lugar de confeitar, acho que é @lugar de confeitar. Isso. Fácil para vocês acharem.
E Isso. a Natália Kaufmann. Natália Kaufmann. Arroba Natália Kaufmann. Vocês Isso. vão Isso achar aí. rapidinho. Isso aí. Obrigado por você De ter nada, vindo. obrigada a você. Muito obrigado pelo café. Maravilhoso, como sempre. Vou voltar muitas e muitas vezes ali. Volte. Porque é bonito, Pra comer é as bacana. pizzas. Isso, aí é que tá. Porque eu fui lá só com café. Já uns 3 cafés diferentes. Foi só o vietnamita, não. E quero voltar pra experimentar. Porque Volta. tem pizza, tem pizza. cerveja também, não tem? Tem chopp, tem Chopp. pizza, tem petiscos, tem muita Gente, coisa bacana. maravilha. Mas a pizza é a pizza. Ah. Só pra você ter uma ideia, a gente usa uma farinha que chama Letinco Stagione, vem da Itália pra gente. Aí, gente, aqui é em Paraíba. Aqui em Paraíba, você não precisa ir em outro lugar. Depois você vai pra onde? Vai gastar Não dinheiro precisa. Não precisa. Não precisa. A gente, inclusive, usa um insumo lá que chama alho negro. Existem pouquíssimos fornecedores no Brasil e até bem pouco tempo atrás, até mês passado, só existia um fornecedor que ficava em São Paulo. Alho negro é um alho fermentado, um monte de coisa super bacana, muito bacana. Olha que bacana, gente. Ó, professora, nutricionista, chefe, empresária. Esqueci mais o quê? Nutricionista, falei. Já falou. Ó, então, tudo isso numa pessoa só. Natália Kaufmann. Eu! Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada. Até o próximo, gente.